Bom, é um prazer estar aqui com vocês. Como ele falou, eu me chamo Zeli, eu costumo trabalhar em outros dias e o meu dia oficial é de quarta-feira e às vezes eu aporto aqui no domingo e às vezes na quinta também para fazer essas palestras. E hoje o nosso tema, né, como já está aqui, é Não Matarás, e a gente vai discorrer de todas as formas de morte, de matar, ok? Vocês fiquem à vontade para perguntar alguma coisa que não ficar claro, levanta a mão que a gente pode estar dando espaço ou quiser ilustrar também com alguma coisa, ok? Bom, esse tema ele está contido no Evangelho segundo o Espiritismo e na Bíblia, né? E no nosso caso espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo. E logo no primeiro capítulo, aonde os espíritos que iluminaram Allan Kardec para compilar o Evangelho, ele colocou logo no primeiro capítulo: eu não vim destruir a lei, porque é Jesus que está falando isso, né? Então, esse mandamento, não matareis, é o quinto mandamento da Bíblia, que foi promulgada por Moisés no Monte Sinai, aonde ele colocou os 10 mandamentos, e no quinto então está esse mandamento de não matareis. E Moisés, ele instituiu todos os 10 mandamentos, porque naquele tempo a maioria das pessoas, dos seres humanos, eram pessoas que estavam lá no início, na base da evolução espiritual, e não tinha muito conhecimento do que esses deveres da lei natural de Deus, e Moisés então incluiu tanto essas leis naturais de Deus, junto com as leis da justiça material, e mesclou para que as pessoas pudessem então ter um parâmetro na sua vida para viver melhor, viver bem em sociedade, né? Porque quando a gente vive em sociedade, a gente tem que atentar às normas da sociedade para que a gente possa viver em paz. Então, nesse tempo, necessitou desse tipo de orientação para que o povo da época pudesse ficar mais dentro da norma e não ter muitos desacertos, como costuma ter, e até hoje, infelizmente, ainda temos, né? E então, Moisés foi o primeiro, e depois o primeiro enviado, né, por Deus. Depois veio Cristo, e Cristo, então, já veio falando que amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, está aí toda a lei e os profetas. Porque esse amor ao próximo encerra todos esses 10 mandamentos, porque uma vez que a gente tem o respeito pelo próximo, e esse próximo pode ser da família, no seio familiar, pode ser com vizinhos, com colegas de escola, no trabalho, no trânsito, na condução, todo lugar, né? Então, a gente tendo um amor pelas pessoas e nos amando também, a gente consegue viver melhor, viver em paz, e já mostra um pouquinho mais de um espírito mais evoluído, né? Porque quanto mais alto a gente vai subindo, melhor a gente vai ficando, né? Aí, depois veio o advento do Espiritismo, aonde foi revelado para nós, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Então, o Espiritismo veio como a terceira revelação para mostrar para nós, seres humanos, como aquilo que nós fazemos aqui neste mundo material repercute no plano espiritual quando para lá formos. Porque a gente está aqui nesse mundo só por um tempo, né? E assim, é relativo para todo mundo, porque às vezes o bebê nasce e já morre, outros morrem lá pela idade da infância, outros adolescentes, outros jovens, outros maduros e outros já bem velhinhos, né?
Como a gente vê casos por aí, de histórias de pessoas que morrem com mais de 100 anos, né? Não sei para mim se vale a pena, mas acho que vale, né? Se alguém tem uma pessoa assim em casa, levanta a mão e fala, vale a pena, né? Mas para Deus tudo vale, porque como nós vamos ver aqui, esse assunto ele é meio extenso, tá? E eu procurei assim detalhar muito várias modalidades de morte para que a gente possa ter uma boa amplitude de conhecimento desse assunto, que não é fácil, porque às vezes a gente fala morte, já pensa só como um sinônimo de assassinato, uma pessoa matar a outra, mas não é só isso que existe, né? Como nós vamos ver aqui, tem vários tipos de morte, de assassínio. Tanto é que eu fui buscar o significado de homicídio, né? Como a gente vai estar colocando aqui, de acordo com o Livro dos Espíritos. Nossa, tem inúmeros sinônimos. Então é bem extensa a lista e os sinônimos. Também no capítulo 9, que é sobre bem-aventurados aqueles que são brandos e pacíficos, Jesus já coloca que nos itens 3 e 4, não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo que todo aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento, que aquele que disser a seu irmão, raca, merecerá ser condenado pelo conselho, e que aquele que lhe disser, sois louco, merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Então aqui, raca era uma expressão dos judeus que eles faziam quando eles não gostavam de alguma coisa, de uma pessoa, e eles falavam essa palavra cuspindo, né? E aqui o fogo do inferno, a gente sabe que esse inferno é relativo também, que depende do que nós fizemos aqui, é que nós vamos vivenciar, ou aqui mesmo, depois mais para frente, ou lá no plano espiritual, quando formos para lá, e que nós espíritas denominamos como umbral. Né? E aí umbral tem vários níveis também, tá? No Livro dos Espíritos, no capítulo 5, Lei de Destruição, os espíritos falam a respeito do homicídio. Na pergunta 746, o homicídio é um crime aos olhos de Deus? E a resposta, sim, um grande crime, porque aquele que tira a vida do seu semelhante corta uma vida de expiação ou de missão, e aí está o mal. Porque cada um de nós nasce com uma missão, com uma prova, com uma expiação. Antes de nascermos, a nossa vida que vamos levar aqui no plano terrestre já está toda programada pelos espíritos maiores responsáveis por esse assunto no plano espiritual. Então, quando a gente vai ser concebida pelo casal que foi escolhido, pelas nossas necessidades de provas, de expiações ou de missão, como ali está falando, vai estar tudo programado. Então, a gente já nasce com um script. Eu costumo dizer script, porque não quer dizer que não possa mudar algumas coisas das nossas vidas. Pode e devemos mudar. Tá? Então não é porque diz assim, eu tenho que passar por determinada provação, mas essa provação pode ser modificada de acordo com a minha atitude. Então lá no outro capítulo, como Jesus fala, seres brandos e pacíficos, porque na medida que a gente vai se melhorando, a gente vai tratando com gentileza as pessoas, um respeito às pessoas, à natureza, a todas as coisas, a gente vai se melhorando. E na medida que vamos nos esclarecendo, nós vamos também amenizando as nossas provações. E aí, muitas vezes, a gente não precisa passar por aquilo que realmente estava lá no script. Então, tudo depende de nós, da nossa condição, ok? Na pergunta 749, o homem é culpável pelas mortes que comete durante a guerra? Porque é uma pergunta que às vezes fica, né, na cabeça da gente. E aí, a pessoa, o homem, né, hoje em dia mulheres também, vão para a guerra, e aí, as pessoas que eles matam, eles são culpados? O que vocês acham? Sim ou não?
Pode falar, eu deixo. O que vocês acham? É culpado? Quem vai para a guerra e mata o seu próximo é culpado? É? Então vamos ver aqui a resposta. Não, quando ele é constrangido pela força. Então um país, quando está em guerra com outro e vai arrebatar os homens, depois, né? Primeiro os solteiros, jovens, e aquela vai naquela onda, né? De que na medida que vai acabando o jovem, vai pegando outros e até depois, hoje em dia, mulheres também. Então, ele vai para tentar manter a sua ideologia. Então, as pessoas individualmente não são culpadas, mas pode ser culpado pelas crueldades que comete. Então, às vezes, o soldado vai e ele, pela sua própria índole, comete, a gente sabe disso, às vezes até em filme a gente vê isso, né? Nas guerras passadas, os filmes relatam essas coisas, o quanto que muitos soldados cometiam atrocidades que não estava ali sendo mandado para aquilo, mas era uma coisa dele. Mas também aqueles que têm um trato melhor com o seu inimigo, né? Ele também vai ter a consideração de Deus por isso, tá? Então, acho que isso já esclarece essa questão pra gente, né? Duelo. Hoje em dia não existe mais isso, eu acredito, né? Não sei se ainda existe em algum país, mas não tenho notícias nenhuma. Mas antigamente, na Idade Média, era comum acontecer isso. E por que acontecia? Então, no Livro dos Espíritos, na pergunta 757, Kardec pergunta para os espíritos se é legítima defesa, né? Essa questão. E daí a resposta não aos olhos de Deus. Por quê? É um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. E quem que praticava duelo? Normalmente eram os nobres, né? Que qualquer palavra, qualquer coisa que eles consideravam ofensa, eles já chamavam a pessoa para o duelo, o outro para o duelo. E aí, então, hoje a gente tem essa noção exata do que é isso. Naquele tempo eles não tinham, eles achavam que era o normal, porque assim, a sociedade, ela vai se desenvolvendo, ela vai melhorando em termos morais, porque às vezes pode ser uma sociedade extremamente rica, materialmente falando, mas em termos morais está muito aquém ainda do ideal, né? Então não é o lado financeiro, o lado material de tecnológico, de evolução, que vai dizer que o povo é evoluído, como a gente vai ver mais para frente a respeito de outro assunto, tá? Então, naquele tempo era entre eles normal, assim como todas as coisas desde o nosso tempo, dos primórdios da humanidade, tudo o que acontecia que era assim meio que normal na população, era considerado algo viável, sem questionamentos de que poderia estar errado, né? Mas na medida que a gente vai evoluindo, por isso a bendita reencarnação que nos dá essa condição de que quando a gente comete os erros aqui, vai para o plano espiritual, quando a gente já retorna com outra visão, com outra melhorias, né? Em vista, por isso então que as crianças já vêm diferenciadas e hoje então, né, tá muito mais claro isso, como a criançadinha aí tá bem esclarecida. Muitos não gostam de matar nem uma formiguinha. Vocês já chegaram a ver aquele vídeo do menininho lá? Eu matei uma formiga, não pode matar a formiga. Mal barato. Nem a formiguinha ele queria matar, né? Então já nasce com uma outra forma de pensar, porque é a evolução espiritual que vai vindo de volta aqui para nós, e hoje em dia a gente vê isso, né? Porque nós estamos numa fase de aceleração das coisas, porque estamos aí nos primórdios de uma nova era, né? Que está começando agora, por isso que está tudo em ebulição, tanto bom quanto ruim, né? Na nossa sociedade, certo? Então, hoje, né, e os espíritos disseram para Kardec, sinônimo de orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade que ainda, infelizmente, persiste nos nossos meios e, como eu falei, no meio de
populações de povos, de culturas que se dizem civilizadas, né? Pena de morte, outra coisa também que é bastante discutível, bastante questionável, e aqui no Brasil há até algumas questões políticas que querem algumas pessoas que seja implantada pena de morte, até assim, as pessoas comuns, né? No dia a dia, às vezes a gente fala, quando vê aqueles crimes hediondos na televisão, fala, se tivesse pena de morte ia diminuir isso. Será que diminuiria mesmo? Porque com uma justiça falha, né? Temos que admitir que nós temos aí a nossa justiça penal. Quem queria ser morto? Os poderosos é que não. Só iria sobrar para as pessoas sem poder, né? E o preconceito prevalecendo do jeito que é, pretos, pobres, esses é que iriam ser mortos, porque os ricos, né? Os poderosos, imagina, eles legislam em causa própria, como é que eles vão legislar para eles mesmos serem mortos? De jeito nenhum, não é? Então, a pena de morte também, no Livro dos Espíritos, foi abordado na pergunta 765, que Kardec pergunta que pensar da pena de morte infligida em nome de Deus. E a resposta é tomar o lugar de Deus na prática da justiça. Os que agem assim mostram o quanto estão longe de compreender Deus e que tem ainda muitas coisas a expiar. Então, nós não temos direito de matar ninguém, né? Porque Deus é que criou, Deus é que vai poder tirar a vida, certo? Eutanásia, é esse aqui que eu queria chegar, que é outro assunto bastante questionável. Não sei se vocês têm notícias, mas há algum tempo atrás, até já tem um tempinho que eu vi uma notícia falando que na França eles estavam fazendo algumas legislações lá para que as pessoas normais da população pudessem ter o direito de tirar a própria vida quando elas soubessem que tinha uma doença grave, incurável, que elas assinariam um termo podendo ser morto pelos médicos através de medicação, né? Para que tivesse uma morte, entre aspas, suave, né? Mas, e aí? E outro lado, como é que fica, não é? Então, no Livro dos Espíritos, de novo, na pergunta 953, Kardec pergunta: quando uma pessoa vê diante de si um fim inevitável e horrível, será culpada se abreviar de alguns instantes os seus sofrimentos, apressando voluntariamente sua morte? O que vocês acham disso, sinceramente? Vocês acham que a gente tem esse direito por vocês, sem pensar no lado espiritual? Não, né? Exatamente. Às vezes a pessoa estava ali nos seus 5 minutos que fosse, né? Que dali 5 minutos ela ia embora. Ela perdeu esses 5 minutos valiosíssimos para a vida terrena. Porque, graças a Deus, a maioria dos médicos pensam assim: enquanto há vida, há esperança. As pessoas, os médicos que trabalham nessa área de oncologia, pensam isto. E pensam, enquanto for possível amenizar o sofrimento do ser humano, ele vai estar ali trabalhando e orientando, porque os nossos destinos, quem sabe é somente Deus. A gente não sabe. Às vezes a gente tem até uma intuiçãozinha, né? Da gente, dos nossos parentes e tal. Mas na maior parte a gente não sabe. Quanto mais materializado, menos a gente sabe dessas coisas, não é? Então, a resposta no Livro dos Espíritos é sempre culpado aquele que não aguarda o termo que Deus lhe marcou para a existência. E quem poderá estar certo de que, malgrado as aparências, esse termo tenha chegado? De que um socorro inesperado não venha no último momento? Então, a gente nunca sabe do momento seguinte na nossa vida, né? Nem na vida dos nossos parentes.
Ainda sobre a eutanásia, no livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, dever-se-á por termo as provas do próximo? E o Espírito responde: já vos temos dito e repetido muitíssimas vezes que estáis nessa terra de expiação para concluirdes as vossas provas e que tudo o que vos sucede é consequência das vossas existências anteriores. São os juros da dívida que tendes de pagar, mas não devemos pensar que não devemos fazer nada para auxiliar. Porque aqui, quando ele fala aqui no livro, lá no Evangelho, ele continua comentando que muitas vezes a crença de que nós temos mesmo que passar por essas expiações, por essas provas, a gente não deve fazer nada, nem por nós, nem pelos outros, é cruzar os braços e deixar a vida acontecer. Não é bem assim. A gente não vai matar, mas pelo contrário, o que a gente puder fazer pelo outro, nós podemos e devemos fazer, certo? Dizei antes, vejamos que meios o Pai misericordioso me pôs ao alcance para suavizar o sofrimento do meu irmão. Vejamos se as minhas consolações morais, o meu amparo material ou meus conselhos poderão ajudá-lo a vencer essa prova com mais energia, paciência e resignação. Vejamos mesmo se Deus não me pôs nas mãos os meios de fazer que cesse esse sofrimento, se não me deu a mim também como prova, como expiação talvez, deter o mal e substituí-lo pela paz. Fica bem claro, né? Essas questões, e aí entra muita fé, né? Pra gente ver às vezes uma pessoa doente lá no final e a gente fala, puxa, por que né, não descansa? Ajudai, continuando aqui nesse assunto lá do livro dos Espíritos, do Espírito Protetor. Ajudai-vos, pois, sempre mutuamente nas vossas respectivas provações e nunca vos considereis instrumentos de tortura. Então, que essa tortura que ele se refere é aquela da gente falar que o cara está sofrendo, ele tem que passar por isso mesmo, eu não vou fazer nada para ajudar, né? Considerai-vos sempre como um instrumento para fazê-la cessar. Resumindo, todos estáis na terra para espiar. De uma forma ou de outra a gente tem alguma coisinha para espiar, não tem jeito, né? Mas todos, sem exceção, deveis esforçar-vos para abrandar a expiação dos vossos semelhantes, de acordo com a lei de amor e caridade. E quem dá essa mensagem lá no Evangelho segundo o Espiritismo é Bernardin, um espírito protetor, lá em 1863, na cidade de Bordeaux, ok? Acho que é Bordeaux mesmo que fala, né? Bordeaux. Eutanásia ainda. Pergunta: será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Porque às vezes a gente falou da gente, e vamos falar agora de um parente, de uma pessoa amiga, né? Que a gente pode até ter esse direito, aí achar que tem esse direito. E a resposta: sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Alguém já viu isso? Já teve alguma experiência como essa? Não? Eu já tive, meu sogro. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento.
Porque as pessoas, às vezes, passam uma vida inteira orgulhosa, de nariz empinado, presunçosa, passando por cima de todo mundo como um roldão, não é? E às vezes, aí lá no momento final, abate uma doença que deixa ela lá embaixo. E aí, todo mundo que passa por alguma situação assim, bastante catastrófica, ela muda o seu modo de pensar, a sua visão de vida. E às vezes, nesse momento final, é um momento que ela recobra a lucidez, porque enquanto estamos aqui no plano material, a gente esquece muito do que vivenciou lá no plano espiritual, das promessas que a gente fez lá de melhoria, porque quando a gente está lá, a gente começa a pensar, porque lá nós somos só a energia, não temos esse corpo de carne. Esse corpo de carne, eles filtram muito os nossos sentimentos, né? Tanto é que a gente muitas vezes expressa uma coisa que o outro não vê, lê, né? Aquele comportamento, aquela expressão nossa, nós mesmos não temos conhecimento disso, porque a gente não se conhece totalmente, né? E quando está em espírito, a gente tem essa noção real de quem e como somos, e aí muitas das coisas que fizemos aqui, a gente se arrepende, então tá lá pedindo a Deus, pelo amor de Deus, eu quero voltar lá para a terra, quero cumprir com tudo que eu preciso para evoluir, porque lá ele tem a noção exata dele que ele precisa evoluir, e pede, né? Insiste, e às vezes fala, olha, eu classifiquei 20 coisas que eu preciso melhorar. Eu preciso ir para lá de novo para passar por essas coisas para eu poder me melhorar. Só que Deus, em sua grande, infinita sabedoria, sabe que nós somos falhos. E aqui, enquanto seres humanos, mais falhos ainda. Então, se a gente vem para cá para cumprir as 20 coisas, muitas vezes nós não vamos dar conta, né? Então, muitas vezes os espíritos encarregados fazem toda um estudo do nosso perfil psicológico e fala, e esse fulaninho aí não vai dar conta nem de 5. Então, dos 20 que ele pediu, eu vou dar 5. E olhe lá se vai cumprir. E às vezes a pessoa chega aqui, esquece de tudo. Fica com a visão apenas pelo lado material. E aí, ai caramba, quando vai ter que passar por alguma coisa, ai caramba, por que eu tenho que passar por isso? Se revolta, não quer passar, né? Faz de tudo para não passar. E aí, perdeu a oportunidade da reparação que ele tanto insistiu lá para vir e para passar. Outros, não, resignadamente, passa tranquilo, né? Sabendo que tem que passar por aquilo, e aí é onde ele vai cumprir com a sua missão aqui na Terra. Então, de novo, tudo depende de cada um de nós e dos esclarecimentos que a gente tem para essas coisas, que o Espiritismo, graças a Deus, nos dá essa condição, né? Porque se a gente nascer num meio onde eu não tenho nenhuma orientação religiosa, mais para o material eu vou me direcionar, porque é o normal do ser humano, né? A não ser que já seja um espírito mais evoluído, que ele por si só já tenha o seu próprio objetivo, o seu direcionamento. Mas se for ainda um pouco mais atrasadinho, ixi, vai se revoltar, vai ser criminoso de novo, vai roubar, vai matar, né? Todas essas coisas que vai indicar que o espírito ainda não está num nível razoável de evolução espiritual, ok? Ainda sobre esse assunto, nós temos aqui esse esclarecimento que eu achei muito interessante, por isso que eu estou me atendo mais à eutanásia, né? Porque é uma coisa bastante atual e questionável. A eutanásia leva o sofredor, os familiares, o médico e os assistentes à falsa noção de piedade, de caridade, de amor. Porque assim, muitas vezes a gente vê o ser lá sofrendo, né? Claro, dói no coração quando você vê um filho
uma mãe, um pai, uma pessoa amada, querida, sofrendo bastante, com dor, que tem, né, alguns tipos de câncer, algumas coisas que você fala, ai meu Senhor, é só realmente com muita fé, com muita coragem, conhecimento, que a gente não vai querer que a pessoa vá o mais depressa embora, né? Porque fala, dormiu, descansou, depende do espírito, como ele foi aqui na Terra. Aí ele vai realmente descansar, senão, embora todo o sofrimento, por isso que a eutanásia não é bem vista e Deus condena, por causa disso, porque às vezes o sofrimento maior que se tem aqui na Terra não é a mínima parte do que vai sofrer no plano espiritual quando você passou uma vida inteira de desacertos, de erros, de criminalidade, de desrespeito de toda forma e que o espírito vai sofrer. Nós temos nos livros da codificação espírita e várias outras literaturas espíritas, relatos de espíritos do sofrimento que essas criaturas passaram quando desencarnaram. E nos outros assuntos que a gente vai ainda ver aqui, tá? Em mundos de provas e expiações como o nosso, muitas vezes a lei divina mede o resultado de uma encarnação através dessa prova final, na qual o espírito comprova pela paciência, resignação e pela fé o proveito de toda uma existência. O assunto, a fonte que eu peguei, a Federação Espírita Brasileira tem uma cartilha sobre eutanásia, está lá na internet para quem quiser ver o conteúdo inteiro, porque é bem extenso esse assunto, tá bom? O aborto. O aborto também é outro assunto questionável, que muitos segmentos da sociedade, principalmente feministas, acham que a mulher tem o direito sobre o seu corpo, né? Que a gente pode escolher ter ou não o filho, mas pela visão espírita, pelo que os espíritos nos dizem, o início da vida acontece no momento da concepção. Então, na hora que o óvulo caiu lá pro útero e o espermatozoide encontrou ele, houve a junção a partir daquele momento. E antes disso, a nossa programação já estava feita, porque os grupos de estudo lá no plano espiritual já fala, vamos unir aquele casal, né? Porque se já é um casal casado, de qualquer forma, unido ali numa vivência comum, ou então também, às vezes, uma mulher solteira, um caso de estupro, uma pessoa que nem planejou aquela criança, engravida. Então, muitas vezes, ela engravidou e não quer aquele filho de jeito nenhum. Então, ela tem e pode passar para doação, porque tem muitos casais que não podem ter filhos, eles vão querer ter uma criança, vão adotar uma criança, até os casais gays mesmo, né? A gente sabe, vê por aqui, ali na Higienópolis, volta e meia eu estou andando por ali, eu vejo os casais gays tão bonitinhos, com 2, 3 filhos até, né? Porque às vezes a adoção, você tem que adotar 1, 2 ou 3 irmãos, né? E aí os casais querem isso, que eu acho uma coisa maravilhosa, a pessoa querer adotar o filho de outro. Então o aborto é extremamente algo condenável. Então, no Livro dos Espíritos, na página 3, na pergunta 357, quais são para o espírito as consequências do aborto? É uma existência nula a recomeçar. O abortamento voluntário é um crime, qualquer que seja a época da concepção? Existe sempre crime quando transgredis a lei de Deus. A mãe ou qualquer pessoa cometerá sempre crime tirando a vida à criança antes de nascer, porque está impedindo a alma de suportar as provas das quais o corpo deveria ser o instrumento. Consequências graves para o corpo feminino, tanto a nível físico quanto mental e espiritual. Muitas patologias poderão advir, se não na mesma existência, será na próxima, bem como perseguição espiritual da entidade que sofreu aquele ato, tá?
Então, assim, se a pessoa não quer aquele filho, ela vê um jeito de dar para outra. Embora, às vezes, a mãe, né, muitos engravidam sem querer, e aí, nossa, engravidei, e agora, né? Aí, depois, a criança vai crescendo ali no útero, o amor vai aparecendo. Mas se mesmo assim não aparece, na hora de nascer, já, ou antes mesmo, já dá um jeito de dar aquela criança para quem queira, que vá criar com amor, porque também não adianta criar sem amor, né? E aí se fala na sociedade, o aborto tem que ser oficializado, porque daí quem vai fazer isto é um médico. Tudo bem que o médico que vai fazer, mas a consequência pelo lado espiritual. Porque as pessoas que falam isto, elas não têm esse conhecimento do plano espiritual. Que tudo já está programado, né? Que a gente, quando vem para cá, a gente já falou lá, olha, eu quero receber 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filhos. Eu conheço um casal que era meu vizinho, que eles tiveram 7 filhos, programaram lá no outro plano. Muitos programam lá. Já o casal mesmo está lá e fala, olha, vamos nos encontrar na Terra, vamos casar de novo, vamos dar oportunidade para aqueles que nós não demos no passado, vamos ter 10 filhos. Chega aqui, um monte de dificuldade, né? Um monte de coisa, às vezes não tem nenhum. E aí, a programação que fez? Porque os outros estão lá esperando a vez deles virem. E aí? Então veja o quanto que o Espiritismo nos dá essa condição de uma compreensão diferente da compreensão do que a gente tem em sociedade e pelo lado material, né? Às vezes fala assim, puta, até contraditório, né? Mas nós, claro, nós podemos programar, ter um planejamento familiar, tá? Por isso, assim, não é muito certo, mas também não é errado da gente usar pílula, né? Ter os métodos contraceptivos, porque é melhor evitar do que matar, né? Pelo menos eu estou evitando, não estou matando um ser que está ali prestes a vir através de mim, porque a nossa missão enquanto mães é sagrada, é divina. Então a gente tem um compromisso muito grande com a espiritualidade nessa questão, né? E aí podem acontecer, dependendo da forma como foi feito esses abortos, vai ter muitos problemas para a mulher. Ela pode ficar infértil, mesmo que depois mais para o futuro ela queira ter filho, vai ser difícil. E se ela cometeu inúmeros abortos, ou uma enfermeira, ou uma pessoa, um profissional que ganha dinheiro com esse tipo de ação, essas pessoas, quando partem para o plano espiritual, já vão extremamente perturbadas, e a pessoa, a mulher e as pessoas que colaboraram com aquela situação ali, às vezes vão estar sendo perseguidas pela entidade, pelo aquele espírito que estava para nascer naquele corpo. O Sérgio, alguém me ajuda, tem um escritor espírito, é Sérgio, esqueci o sobrenome dele. Ele tem vários livros a respeito, e ele tem um livro exatamente sobre os relatos dos espíritos que sofreram um aborto, que a mãe decide fazer, ele fica ali, não mãe, não faça isso, não faça isso, não faça isso, e ela muitas vezes vai e faz, e aí ele é tirado abruptamente daquele corpo, e ele sofre toda uma perturbação por conta disso também, e às vezes ele fica tão revoltado que ele fica ali na cola da mãe, perturbando ela e deixando ela com vários problemas mentais. E pelo lado da psicologia, a gente sabe também que a pessoa fica perturbada, porque nós, aqui falando mentalmente, nosso arcabouço físico, todas essas situações de interrupção, seja o que for, causa-nos um traumatismo, um trauma, e aquilo às vezes pode perturbar a nossa vida como um todo, em todas as nossas condições, ok? Suicídio, vamos falar de algo também. Então, no Livro dos Espíritos, é perguntado aos espíritos, o homem tem direito de dispor de sua própria vida? E a resposta, não, só Deus tem esse direito.
O suicídio voluntário é uma transgressão dessa lei. O suicídio não é sempre voluntário. O louco que se mata não sabe o que faz. Aqui, naquele tempo, falava-se louco, mas hoje a gente sabe que o louco, né, que até hoje ainda é comum se dizer, na verdade são pessoas portadoras de transtornos psíquicos que necessitam de muita atenção, de muito tratamento, porque é uma situação bastante complexa. E essas loucuras, né, esses transtornos, quase sempre vêm do espírito, porque nós, em todas as nossas reencarnações, fizemos coisas que muitas vezes nos deixaram com uma tremenda culpa, que mesmo vindo para o plano material, nós não conseguimos esquecer completamente, porque normalmente a reencarnação nos dá o esquecimento de todo o nosso passado espiritual, e na medida que a gente vai vivendo aqui, muitas vezes, como está ali no nosso inconsciente profundo, o inconsciente do espírito, essas situações começam a vir como flashes na nossa consciência atual, e às vezes isso causa esses transtornos. Como tinha um professor na faculdade me falar, há muita criança que já nasce neurotiquinha, porque já nasceu ali e já vem com todo esse transtorno, né? E a gente vê aí muitos casos, infelizmente, né? Suicídio involuntário. No Livro dos Espíritos, na pergunta 952, eles perguntam: o homem que perece vítima do abuso de paixões, que ele sabe dever apressar seu fim, mas as quais ele não tem mais o poder de resistir, porque o hábito fez delas verdadeiras necessidades físicas, comete um suicídio? Sim, né? André Luiz, lá no Nosso Lar, ele fala que ele, quando estava no umbral, todo mundo já leu o Nosso Lar? Leiam, gente, leiam, é tão bom esse livro, tão esclarecedor. Ou o filme, tá? Ele também foi acusado de suicida involuntário. Por quê? Que paixões são essas? Vamos enumerá-las? Paixão pelo tabaco, álcool, outras drogas, amor, né? Tem gente que ama demais, mas de modo inadequado. Falar mal dos outros, comer demais, né? Toda e qualquer ação inadequada, não saudável para o nosso ser, enquanto ser material e espiritual, pode nos causar algum tipo de transtorno. E quanto mais abusar dessas paixões, mais elas vão nos fazer mal no plano espiritual, né? E quando por exemplo, uma dependência de álcool, de outras drogas, que às vezes a pessoa não para de jeito nenhum, e por mais que a família ajude, queira ajudar, a pessoa se entrega totalmente, porque eu trabalhei até com dependentes químicos e a gente via, só realmente parava aquele que queria parar, que não é fácil, né? Uma situação bastante complicada, e aqueles que se entregavam totalmente morria em breve tempo, né? Infelizmente, tá? Então, os parentes também dos dependentes de álcool, de outras drogas, necessitam de tratamento, porque ficam pessoas totalmente neuróticas, desequilibradas, e querem controlar o uso do outro e não conseguem, e aí vira um caos verdadeiro a vida daquela pessoa. Também sofre por demais, né? Eu tive até um caso de um senhor, que era ele que bebia, era motorista, e aí ele não quis parar, a família estava num caos verdadeiro, a esposa vivia me perturbando, desculpe o termo, para ajudar ele, mas a gente faz o que pode, mostra o caminho, mostra as direções, tudo que é possível, mas ele não queria, ele queria continuar bebendo. Aí encaminhei ela para os grupos de autoajuda, para familiares. Aí ela foi um pouquinho, depois parou e desistiu e começou a beber também. Aí passou-se um tempo, eu soube, a filha deles veio me dizer que eles tinham morrido por conta do abuso de álcool. Então é situação muito triste, né? Aí a gente só tem que orar por essas pessoas para que o espírito possa rever tudo isso lá no outro plano, né? Resposta então, né, dessa pergunta, é um suicídio moral. Não compreendeis que o homem é duplamente culpado nesse caso?
há nele falta de coragem e até uma certa animalidade. E além disso, o esquecimento de Deus. E porque nesse caso, ele fala também que ele teve tempo de raciocinar, porque o vício, a gente não costuma dizer vício porque é meio pejorativo, se fala dependência. Então a dependência do álcool, das outras drogas, não é uma coisa que vai matar assim da noite para o dia. A pessoa vai num crescente, há uma evolução da doença, que hoje pela ciência é considerada uma doença. Então a pessoa vai num crescente, é como a curva de Gauss, né? Sobe e depois desce, e vai descendo cada vez mais até chegar, como eles chamam, no fundo do poço, né? E às vezes esse fundo de poço é morte, quando a pessoa não consegue, através de todo aquele sofrimento, de todas as perdas que ele tem na vida, ele não queira sair daquele fundo, daquele poço. E aí, se ele se entregar realmente, é a morte, com certeza. Nos tempos atuais, os fatores de risco de suicídio. Estudos científicos mostram que quase todos os suicidas tinham uma doença mental, muitas vezes não diagnosticadas, frequentemente não tratada ou não tratada de forma adequada, porque o nosso sistema de saúde como um todo ainda não está preparado para observar esses transtornos psíquicos que grande parte da população demonstra, expressa, né? Por conta de toda essa questão que a gente já falou aqui, da nossa anterioridade como espíritos. E o Conselho Federal de Medicina também elaborou uma cartilha a respeito de prevenção do suicídio, porque no Brasil, gente, veja isso, em 2022, 16.262 registros, sendo uma média de 44 casos por dia, alguns outros estudos mostrando até mais. Veja quantas almas indo embora de modo abrupto, né? Questão que, por isso, foi considerado uma questão de saúde pública. O risco do suicídio é uma urgência médica devido ao que pode acarretar ao indivíduo, como desde lesões graves e incapacitantes até a sua morte, porque não são todos os suicidas que conseguem morrer, né? Os potenciais suicidas. Às vezes ele tenta contra a vida e não consegue o intento final, graças a Deus. Então ele vai sofrer as consequências, se ele não tentar de novo. Porque muitas vezes uma pessoa que já tentou, ela vai tentar muitas outras vezes, né? Então, no mundo, na Europa, houve uma diminuição de casos, mas um aumento em países do leste asiático, América Central e América do Sul. Por isso, aqui no Brasil, não sei nos outros países como é, mas no nosso Brasil aqui, setembro foi considerado o setembro da prevenção contra o suicídio, então denominou-se Setembro Amarelo, tá? Eu também peguei a fonte do Anuário da Segurança Pública, esse assunto. Então, vamos ver como se pode prevenir o suicídio. Segundo a Organização Mundial da Saúde, é possível prevenir o suicídio desde que, entre outras medidas, os profissionais de saúde de todos os níveis de atenção estejam aptos a reconhecer os fatores de risco presentes a fim de determinarem medidas para reduzir tal risco e evitar o suicídio. A prevenção do suicídio deve ser também um movimento que leve em consideração o biológico, psicológico, político, social e cultural, no qual o indivíduo é considerado como um todo em sua complexidade. Outros profissionais e as pessoas próximas ao indivíduo podem também auxiliar na prevenção. Então, vamos ter um olhar compreensivo sobre o suicídio, porque em todas as situações, em todas essas atitudes de morte, né, da pessoa se matar, querer matar o outro através de eutanásia, todas essas modalidades, nós não devemos julgar nunca. Quem deve julgar é Deus, e principalmente num caso de suicida, porque é uma situação bastante complexa. É muito importante que as pessoas próximas saibam identificar que alguém está pensando em se matar e ajude tendo uma escuta ativa e sem julgamentos. Mostrar que está disponível para ajudar
e demonstrar empatia, mas principalmente levando-a ao médico psiquiatra, que vai saber como manejar a situação e salvar esse paciente. Mas também há outras formas de ajuda, que é o auxílio psicológico e principalmente no nosso caso espíritas ou espiritual. Se eu conheço alguém, uma pessoa que esteja querendo se matar, dar demonstrações e tal, a gente deve convidá-la amorosamente, conversar com ela de boa e pedir para ela, vamos lá, me acompanha, tal, para fazer um tratamento. Aqui na nossa casa nós temos os tratamentos espirituais de quarta-feira para doenças físicas, e quinta-feira para as doenças mentais e espirituais. Então, a gente pode e deve fazer alguma coisa por uma pessoa que a gente vê. Nessa cartilha do Conselho Federal de Medicina, eles estão orientando os profissionais de saúde da atenção primária com algumas perguntas para identificar se aquela pessoa que está ali tem a tendência suicida. Então, tem algumas perguntas e depois, se ela responder sim naquela, passa para um segundo questionário que vai, então, orientar o médico a mandar aquela pessoa para um psiquiatra e outros atendimentos, tá? Então, eu não sei na prática se isso está acontecendo. O não matarás é lei divina que brilha entre os homens desde épocas recuadas para que possa fazer parte da própria vida dos homens. Existem muitas modalidades de matar e a alma deve observar a palavra de Deus pelos seus semelhantes, começando a respeitar primeiro seus irmãos para depois passar a outras escalas de acordo com o crescimento espiritual das criaturas. E outras modalidades de morte. Às vezes a gente não mata com uma arma, a gente mata mentalmente, né? A esperança de pessoas, morte da criatividade nas crianças, através de um ensino engessado, que não deixa a criança ter criatividade, morte do sonho de jovens e adolescentes, conforme a família, a rigidez da família, né? Às vezes a criança o jovem quer ir para a medicina, a família é de advogados, então ele tem que estudar advocacia, né? Então tudo é tipo de morte que nós podemos cometer também. Morte de animais, né? Nós estamos já numa fase de que sabemos que os animais são seres inferiores, mas irmãos nossos de qualquer modo. Então, na medida que a gente for evoluindo, nós devemos parar de comer carne dos nossos irmãos inferiores, porque é um tipo de morte bastante complicada também, porque quando a gente come a carne vermelha, nós estamos comendo sentimentos das vibrações que eles incutiram ali no corpo, na carne, na hora da morte, porque eles sabem quando vão morrer e ficam tensos. Tanto é que existem técnicas para relaxá-los, para que eles possam ir morrer e não ter uma carne dura, né? Então tem toda essa coisa, por isso que também hoje em dia está nascendo já, aparecendo muitos jovens que não querem mais comer carne, são vegetarianos. Esperemos que dentro do terceiro milênio a vida seja transformada das trevas para a luz, da luz para Deus, mais presente no coração da alma. O homem vai deixar de tomar o lugar de Deus na execução da justiça. Ele vai amar e servir, ele vai instruir e educar, aprendendo e ensinando. Ele não é Deus, o homem é filho de Deus, tendo em Jesus o guia de todos os seres humanos que estagiam na terra. O significado do mandamento se diversifica em todos os rumos. Não matar o próprio corpo, não matar o tempo que Deus nos deu, não matar os pensamentos bons, não matar a palavra edificante, não matar a força e a vida da natureza em todos os seus reinos. Os caminhos para respeitar a vida são inúmeros e devem ser respeitados pelos homens, para que esses homens tenham paz. Enquanto a criatura não ajudar, não servir, não amar a todos e a tudo, não encontrará a paz de consciência. Porque é tão bom deitar no travesseiro sem a consciência pesada, seja lá qual for o problema que a gente fez, não é? Não matarás, não matarás, para que a ilusão da morte desapareça para sempre e passe a reinar somente a vida eterna.
Resta-nos, encarnados e desencarnados, colher a soma de tudo, de todos os acontecimentos, guardá-la na intimidade da vida, convidar a Cristo para a intimidade do coração, na presença de Deus, para o grande banquete que se chama tranquilidade imperturbável da consciência e felicidade sem fim para todas as almas redimidas, em se despertando todos os dons de luz na expressão de paz. Então, o não matarás não precisará ser dito nunca mais, por não precisarem dessa advertência as almas que herdarem a terra. Então, deu para refletir um pouquinho, né? Que tem muito mais coisa sobre isso. Eu fui bem extensa aqui, mas a gente sabe que tem muita coisa a mais, tá? Então, é só uma coisa assim de relance, né? Que às vezes a gente esquece. Então, se quiserem procurar mais a respeito, na internet tem um monte a respeito, viu? Nos livros espíritas, muito mais. Porque se tivesse mais tempo, ia passar até os relatos de uns suicidas, que não é fácil. Muitas pessoas que morrem, ceifam sua vida jovem, elas vão ia viver até os 80 anos, elas vão ficar aquele tempo que ela tinha ainda para viver, sofrendo todas os sintomas daquele momento da sua morte abrupta, né? Do jeito que foi, tá bom, gente?